Inicio a terceira reunião ordinária da sexta legislatura da Câmara Mirim de Itaiópolis, nesse dia 28 de maio de 2025. Cumprimento os vereadores que nos prestigiam, os colegas vereadores mirins, alunos da Escola Municipal Bom Jesus, assistentes e internautas. Convido a primeira secretária, Emily Vitória, para fazer verificação das presenças em plenário. Alice Nogueira, David Chaves Kuiszewski, Eduardo Prush, Emily Vitória Martins, Eric Anderson, Juliane Mickley, Maria Emanuele, Renan Victor Cael, Sara Ferreira e Victor Henrique. Solicito ao segundo secretário Renan Victor para que efetue a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que nenhuma criança ou adolescente pode ser sujeito a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, e qualquer atentado a seus direitos fundamentais, por ação ou omissão, é punido por lei, de acordo com o texto oficial do Planalto. Seguindo os trabalhos, solicito a primeira secretária, Emily Vitória, para efetuar a leitura da ata da segunda sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada no dia 7 de maio de 2025. Ata da segunda sessão ordinária dos vereadores Mirim da sexta legislatura da Câmara Municipal Mirim, realizada no dia 7 de maio de 2025. Sobre a presidência do vereador Mirim Victor Henrique Prestowski, e sendo secretariado pelo vereador Mirim Eric Anderson. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores mirins: Alice Neres Nogueira, David Chaves Kuiszewski, Eduardo Prush, Emily Vitória Martins, Eric Anderson, Maria Emanuele, Renan Victor Cael, Victor Henrique Prestowski. Após a verificada a existência de quórum regimental, a presidente iniciou os trabalhos da reunião e solicitou a segunda verificada a secretária, a vereadora Maria Emanuele, para efetuar a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seguindo a pauta do dia, a presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Mirim Eric Anderson, para efetuar a leitura da ata da primeira sessão ordinária dos vereadores mirins, realizadas no dia 7 de maio do fluente ano. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi realizada a leitura dos expedientes recebidos e expedidos pela Secretaria da Casa. Indicação número 14 e 15 de 2025. Proposituras apresentadas pela vereadora Maria Emanuele. Indicação número 16, 17, 18 de 2025. Proposituras apresentadas pela vereadora Mirim Sara Ferreira. Indicação número 19 de 2025. Propositura apresentada pela vereadora Mirim Alice Nogueiras. Indicação número 20 e 21 de 2025. Proposituras apresentadas pelo vereador Mirim David Chaves. Passando ao grande expediente, reservada a palavra livre, onde foi concedida primeiramente à secretária da Saúde, senhora Flávia, para uma apresentação sobre a situação da saúde pública no município de Itaiópolis. Informou-se que a sua população estimada é de 22.051 habitantes, do IBGE de 2022, mas a 22.668 usuários cadastrados na unidade de saúde, indicando uma demanda ampliada. O município conta com 8 unidades básicas de saúde atendidas por 10 equipes, 9 de estratégia de saúde da família e uma de atenção primária. Também foram destacadas as equipes multiprofissionais, atuação da saúde bucal, com 6 dentistas e 5 técnicos. O funcionamento do CAPS e a construção prevista de um psiquiatra. A apresentação abordou ainda os serviços de vigilância sanitária, farmácias básicas, transportes e TFD, além das atividades do Hospital Municipal Santo Antônio, que realiza atendimentos de urgência, emergências
e internações de baixa complexidade. Com relação à maternidade, explicou-se que os partos são realizados no município de Mafra por falta de estrutura local, sendo registrado 87 nascimentos de itaiopolenses de janeiro e de abril desde esse ano. Enfatizou-se responsabilidade compartilhada entre município e estado da oferta de especialidades e o esforço constante para reduzir as filas do SUS. Ao final, a representante colocou-se à disposição para responder às perguntas, aprofundar esclarecimentos. Passando a ordem do dia, a vereadora Mirim Alice Neres Nogueira cumprimentou os colegas diretores e presidentes da sessão, os estudantes presentes na Casa Legislativa e todos os que acompanhavam pelas redes sociais. Em seguida, comentou sobre sua indicação, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Carlos Grau, justificando que em dias de chuva havia acumulado barro em excesso, o que prejudica o acesso à escola e dificulta a chegada dos alunos, e causa transtornos aos pais no momento da busca dos filhos. Encerrou sua fala agradecendo pela atenção inscrito para o oratório. O vereador Mirim Eduardo Prusti relatou que durante a atividade realizada no dia 29 de abril, à Escola do Alesc, os vereadores mirins identificaram a saúde como o principal desafio enfrentado pelo município. Ressaltou que, embora o sistema de saúde local não seja perfeito, há limitações financeiras que dificultam melhorias significativas, considerando o porte do município. Destacou ainda a importância do uso consciente dos recursos públicos e mencionou que já fez uma indicação de faixa elevada na Avenida Getúlio Vargas, próxima à Escola da Educação Básica Virgílio Várzea, demonstrando interesse em apresentar novas propostas dentro das possibilidades do orçamento municipal. Encerrou sua fala agradecendo a atenção de todos. A vereadora Mirim Maria Manoela apresentou sua primeira indicação solicitando a pavimentação asfáltica na rua Ana Schneider, bairro Vila Nova, relatando que anteriormente foi aplicado um antipó provisório que se deteriorou com o tempo, resultando em buracos, poeira e barro em dias de chuva. Informou que a aplicação ocasional de pedras não resolvem o problema, pois a rua é inclinada e o material é levado pela água, o que tem gerado reclamação constantes dos moradores. Em seguida, surgiu a instalação de aparelhos de ar-condicionados nas salas de aula de sua escola, especialmente no último andar, que sofre com frio intenso no inverno e calor excessivo no verão, prejudicando o conforto e a concentração dos alunos durante as aulas. O vereador Mirim David Chaves iniciou sua fala cumprimentando os presentes e em seguida apresentou a indicação número 21, solicitando ao Poder Executivo Municipal a construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Iracema, argumentando que outras comunidades já foram contempladas com esse tipo de projeto, mas Iracema ficou sem. Sobre a justificativa de falta de espaço adequado, o vereador Mirim sugeriu que seja buscado um local apropriado para atender a essa demanda. Em seguida, apresentou a indicação número 20, solicitando a indicação de mais container de lixo nas propriedades da escola Amandos Bauer e do pré-escolar Anjo da Guarda. Justificou que a coleta de lixos na localidade ocorre apenas uma vez ao mês e que o único container existente é insuficiente para as duas unidades, sendo necessária a colocação de mais um para evitar o descarte inadequado dos resíduos esgotados. Assuntos que motivaram a realização
da presente sessão ordinária. O presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e que acompanharam e convocou os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária. Victor Henrique Prestalski, presidente, e Eric Anderson Dubskovski, primeiro secretário. Coloco em discussão a redação da referida ata. Declaro aprovada a ata da segunda sessão ordinária da Câmara Mirim. Solicito à primeira secretária efetuar a leitura dos expedientes recebidos e expedidos. A vereadora mirim Emily Vitória Martins propõe a sua vereadora madrinha vereadora Fátima Regina Sonaglio Vielewski a possibilitar de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a pintura do nome da Escola Municipal Bom Jesus na fachada da unidade. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Emily Vitória Martins, vereadora mirim. A vereadora mirim Emily Vitória Martins propõe a sua madrinha vereadora Fátima Regina Sonaglio Vielewski a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de armários com chave para o uso dos alunos na Escola Municipal Bom Jesus. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Emily Vitória Martins, vereadora mirim. A vereadora mirim Juliana Mickley propõe ao seu padrinho vereador Ederson Virmonde a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal reparos na entrada e no estacionamento da Escola de Educação Básica Antônio Plaskovski, bem como a construção de bueiros no local, a fim de resolver o problema de acúmulo de água. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Juliana Mickley, vereadora mirim. A vereadora mirim Juliana Mickley propõe ao seu padrinho vereador Ederson Virmonde a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade da contratação de profissionais das áreas de odontologia, fonoaudiologia e fisioterapia para atuarem na estratégia saúde da família do distrito de Itaiópolis. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Juliana Mickley, vereadora mirim. Indicação número 26 de 2005. A vereadora mirim Sara Ferreira propõe a sua madrinha vereadora Sandra Patrícia Veiga Mirek a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal instalações de uma grade com 66 metros de comprimento por 1 metro de altura sobre o muro da Escola Renascer, especificadamente no trecho que fazia divisa com o terreno do hospital. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Sara Ferreira, vereadora mirim. Indicação número 27 de 2025. A vereadora Maria Emanuele propõe ao seu padrinho vereador Januário a possibilidade de indicar a necessidade de instalação de uma placa de sinalização indicada ao espaço reservado exclusivamente para o estacionamento de ônibus escolares em frente à unidade pré-escolar municipal Abelinha Feliz. Itaiópolis, 28 de maio de 2025. Emanuele Schwingel, vereadora mirim. Agradeço a leitura efetuada pela secretária. Passamos ao grande expediente do dia. Convidamos o advogado e assessor jurídico desta Casa Legislativa, Dr. Antônio Eloy Coasque Passarelli, para explanar sobre como nasce uma lei e por que ela precisa respeitar a Constituição. Presidente da Câmara de Vereadores Mirins, em seu nome cumprimento a todos os demais vereadores mirins. Presidente da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, dona Fátima Vielewski, em seu nome cumprimento os demais vereadores. Alunos da Escola Bom Jesus, Escola Municipal, sejam bem-vindos.
Semana passada era para eu estar falando aqui para vocês, né? Na sessão passada, né? Era para eu estar falando aqui para vocês. E, coincidentemente, não foi possível, né? E veio a secretária de saúde falar com vocês. E hoje tenho uma grande alegria de estar aqui falando com o pessoal da Escola Bom Jesus. Por que isso, né? Porque eu fui aluno da Escola Bom Jesus. Em 1990, no Pingo de Gente, com a professora Jane, né, comecei os meus estudos e estudei na Escola Bom Jesus até 1996. Então, que bom que vocês estão aqui. É importante, nesse momento, observarmos que a Câmara Mirim ela está trazendo para o nosso município muitas coisas boas, né? Vocês, desde cedo, estão se envolvendo em matérias de interesse do município. Vemos as indicações que já estão tendo aqui na Câmara. Logicamente, vai ter, eventualmente, a frustração de não serem atendidos, mas isso é corriqueiro na nossa vida, de não levarmos tudo, de não termos todos os nossos pedidos atendidos, né? E principalmente nessa possibilidade de ter a Câmara Mirim em Itaiópolis, trazer para vocês e para quem vem assistir, agora a oportunizar para as escolas que estão vindo aqui em cada sessão, para observar que estamos vivendo numa democracia, né? E cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai ter as suas ideias, né? E aqui hoje vocês são 10 vereadores mirins, são 9 vereadores, e cada um vai pensar de uma forma, cada um vai ter o seu ponto de vista, e ninguém é obrigado a convencer ninguém do seu ponto de vista. Mas é importante que, entendendo o ponto de vista de cada um que está sendo colocado, esse ponto de vista seja respeitado, né? Porque na democracia é justamente isso, nós temos que saber respeitar o próximo, entender como que o próximo pensa e respeitá-lo, né? E nós, como seres humanos que somos, nós precisamos dessa convivência. Nós precisamos do próximo para viver, né? Em 2015, a Microsoft lançou um desafio e criou uma sala, a sala mais silenciosa do mundo, 2015. E lançou o desafio para que as pessoas visitassem essa sala e ficassem o maior tempo possível, né? Essa sala, ela para vocês terem uma ideia, uma biblioteca, no momento de leitura, ela tem 40 decibéis de barulho, mesmo com muito silêncio. E essa sala, ela tem 20 decibéis negativos. E as pessoas não conseguiam ficar mais que 1 hora nessa sala. O que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos dos demais para viver. Nós precisamos da sociedade. Precisamos estar em comunidade. Precisamos do próximo. E isso aqui não é só para a questão de viver. Nós temos necessidades materiais, né? Ou seja, nós não plantamos, mas precisamos de alguém que plante, que cuide da agricultura. Nós não produzimos, né? Precisamos de alguém que faça essa produção de bens para utilizar. Então, essa nossa necessidade material já nos leva a necessitar do próximo. E não só isso, nós precisamos de uma necessidade moral, de viver, de conviver em sociedade. Quem que vai jogar hoje um futebol sozinho? É difícil, né? Até para jogar um tênis, que precisa de 2 para jogar o esporte do tênis. Então, nós precisamos da outra pessoa para conviver. E essa necessidade dessa convivência, dessa necessidade moral, nós precisamos fazer alguns regramentos, certo? Nós precisamos ter regras de convivência. Não só a regra de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Regras de educação, porque nós trazemos isso dos nossos pais, os pais ensinam boas regras de convivência, são aprimoradas essas regras de convivência na escola, né? Mas nós precisamos dessas regras, senão vira bagunça. Então, é por isso que nós precisamos
de legislação para que sejam cumpridas. Se não tiver legislação, vira baderna. Né? Se não tiver o cumprimento de horário, vira baderna. Nós precisamos, uma das principais questões de educação é chegar no horário. Por quê? É em respeito ao próximo que nós estamos no horário. Se nós chegamos no horário, já demonstramos uma educação e um respeito pelas pessoas que estão nos esperando. Então, nessa necessidade moral de criar regras, aí surge a questão da legislação. A administração pública, ela só pode fazer o que a legislação permite. E já nós, cidadãos, nós podemos fazer o que ela não proíbe. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem cobrar, tanto do executivo quanto do legislativo, muitas situações, só que tem regras que, eventualmente, não podem ser extrapoladas. Vou dar um exemplo bem simples, né? Em relação à remuneração, ao salário. Vamos falar em salário dos servidores públicos. É lógico, todos gostaríamos que fossem melhores remunerados. Com certeza. Mas tem um limite. Ele não pode ultrapassar esse limite da lei de responsabilidade fiscal, sob pena de o prefeito responder. Esse é só um exemplo. Então, a administração só pode fazer o que a lei permite. E aí aí vocês perguntam, mas e da onde que surgem as regras bases, as principais normas, né? Todos sabem que nós temos a Constituição da República, que é a nossa maior lei hoje no país. Então, todas as demais leis existentes, elas precisam respeitar a Constituição. Porque na Constituição estão as regras fundamentais, os princípios fundamentais que devem ser respeitados. Se eventualmente uma legislação, seja ela municipal, federal ou estadual, não respeitem a Constituição, ela não pode entrar em vigência no mundo jurídico. Ou seja, eventualmente alguém pode questionar a vigência dessa norma e se tramitou uma legislação dessa natureza, até a justiça pode anular, né? Até antes de começar a sessão eu falei que ia falar um pouco de direito constitucional, só que não tem como usar os termos técnicos, né, específicos em relação à Constituição e a questão da inconstitucionalidade, porque demora muito tempo e mesmo estudando bastante a gente às vezes esquece. Mas o que acontece? Uma lei para entrar em vigor, ela precisa respeitar então a Constituição. E existem duas coisas, a questão material e a questão formal. O que é a questão material? Então, na Constituição tem os princípios fundamentais. Se, eventualmente, o prefeito manda um projeto de lei para cá e diz que a propriedade de determinado local, o proprietário não vai poder mais usar a propriedade por algum motivo. Mas essa legislação ela é inconstitucional. Por quê? Porque na Constituição está previsto o direito de propriedade. Certo? Se eventualmente ele manda algum projeto de lei proibindo a prática de esporte na escola por algumas crianças, não pode, porque está na Constituição o direito de praticar atividade física. Certo? Então, a matéria em si, do que está na lei. E a questão formal, né? A questão formal do projeto de lei, o que acontece? Quando você apresenta um projeto de lei, ela vai ter um caminho, é um processo que sai do executivo com uma ideia e vem para a Câmara. É um processo, é um caminho. Se você não seguir esse caminho, não seguir as regras, você não vai ter essa lei como constitucional. Por quê? Porque pulou algum passo. Não respeitou algumas regras. Certo? Então, se eventualmente
o prefeito manda um projeto de lei para cá. E ele deveria passar por 2 comissões. Mais para frente eu já vou explicar sobre isso ali, a tramitação. Deveria passar por 2 comissões e passou só por uma. Ou não teve a votação conforme prevê a legislação. Essa legislação não pode entrar em vigor, porque ela está ferindo uma questão constitucional formal. E mais, em relação à questão da produção do texto, ele tem que ser um texto que seja de forma adequada, que tenha artigos, parágrafos, incisos, ortograficamente correto. Né? Já imaginou vocês pegarem uma legislação e um monte de erro de português? Não dá, né? Então, tem que estar escrito de forma correta. E aí chega um momento importante, quando vem um projeto de lei para cá, a função do assessor jurídico. Então, todo projeto de lei, antes de vir para as comissões, ele é distribuído para o assessor jurídico da casa. É lógico, já passou pelo crivo da assessoria jurídica da prefeitura, né, já foi analisado, mas aqui se analisa essas questões, entre outras que são necessárias. Mas aí um trabalho um pouco mais minucioso em relação à análise técnica do projeto. Não é parecer contrário ou favorável contra o prefeito ou contra vereadores, mas é questão técnica, que muitas vezes não podemos deixar ela de lado, né? E aí, se eu já falei para vocês que existem hierarquias, bom, se existem hierarquias, então existem leis que são inferiores à Constituição, certo? Então, se existem leis inferiores, aí nós temos a Constituição. Hoje a nossa Constituição, se vocês não sabem, mas são 250 artigos. É muito artigo, né? Se vocês pegarem a Constituição dos Estados Unidos, são 5. O que acontece? A nossa Constituição é chamada de uma Constituição analítica. O que é isso? Tem muito assunto lá na Constituição que não precisaria estar lá. Tem até o Colégio Dom Pedro II lá na Constituição, do Rio de Janeiro. Não precisaria estar lá. Fora outras coisas que não precisariam estar lá. Mas sim só os direitos fundamentais, os princípios fundamentais. Por exemplo, da administração pública, no artigo 37, está lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios basilares da administração pública, que é o que vocês, numa legislatura, vivendo dentro da administração, tem que ter. Todos os atos da administração têm que ser públicos, sob pena de nulidade. Né? Todo ato tem que ser moral. Ele pode ser legal, eventualmente, mas às vezes não é moral. Isso muito se questiona em alguns atos da administração. Mas então é lógico, então temos a Constituição, que está por cima de todas as legislações, temos a emenda à Constituição, que hoje são 135 emendas. O que é a emenda? Tem a Constituição com 250 artigos. Ah, mas precisou alterar. Então tem que colocar um artigo, um inciso, um parágrafo lá no meio da Constituição. Então o que faz? Não é remenda, tá? É uma emenda. Tem que colocar lá dentro, através de uma emenda. Então, pode-se mudar a nossa Constituição? Pode. Só que exige um processo um pouco mais complexo. Não é tão simples assim. É um processo legislativo mais rígido. É lógico, nós aqui não vamos fazer. Né? Nós fazemos alteração aqui no município em lei orgânica, porque existe a Constituição Federal, existe a Constituição do Estado, e existe, em nível de município, a lei orgânica, que é a nossa maior lei dentro do município, que tem que ser respeitada. Então, vai alterar a Constituição através de uma emenda. Aí nós temos as legislações complementares. O que é a legislação complementar? Ela vai tratar de assuntos um pouco mais importantes, que vai complementar ao que está previsto na Constituição ou na nossa lei orgânica. No nosso caso, por exemplo, existem a questão que é por lei complementar quando se trata de funcionários públicos. Então, tem que ser por lei complementar. A questão de alteração dos impostos, né? IPTU, o Imposto sobre Serviço do município, ela deve ser por lei complementar.
E aí nós temos, depois da legislação complementar, nós temos a legislação ordinária. O que é ordinária? Já o próprio nome já diz, que é o dia a dia, o corriqueiro, para as coisas mais corriqueiras, para fazer a legislação de forma mais simples. Então, exemplos, vamos dar um nome de rua. Então, nome de rua, uma lei ordinária. Um incentivo à leitura na escola, uma lei ordinária. Um projeto de declarar uma entidade como interesse público, lei ordinária, e tantas outras que tramitam. E daí nós temos os decretos legislativos, que se trata aqui, resoluções dentro da Câmara, né? O decreto legislativo, principalmente, é quando se vota as contas do prefeito. Então, os vereadores fazem a votação das contas, emitem um decreto legislativo. E aí, é interessante, às vezes vocês se pegam pensando assim, não, mas eu vejo que os vereadores, às vezes, não apresentam muitas leis, né? E, realmente, a competência dos vereadores, ela fica reduzida para a apresentação de algumas legislações. Por quê? Porque é a competência do prefeito. Então, se, eventualmente, um vereador apresentar um projeto de lei pedindo alguma situação que cause aumento de gasto para o executivo, esse projeto não pode tramitar aqui. Por quê? Porque o vereador não é legítimo para apresentar o projeto que onere o cofre público. Não sendo legítimo, tem a questão da constitucionalidade formal. Por quê? Porque não é legítimo apresentar e está onerando o cofre público. Então, muitas das vezes, da indicação de vocês, o vereador não vai conseguir apresentar. O que ele faz? Ele indica ao Poder Executivo, certo? Então, muitas vezes, não imagine que ele vai indicar para essas situações e vai legislar sobre isso. Mas eles vão fazer a indicação para que o Executivo legisle, porque é competência e atribuição do Executivo. E como que nasce uma lei municipal? Normalmente, a legislação ela nasce a partir de um problema, de uma situação que é levada para o executivo, até mesmo para os vereadores, que passa a ter uma noção de um problema ou de uma necessidade. Que normalmente a legislação ela corre atrás dos problemas, ela não prevê os problemas. Acontece o problema e depois se legisla para tentar corrigir ou pelo menos minimizar aquela situação. É como receita de bolo. Você vai fazer uma receita de bolo, você tem que seguir o passo a passo, senão o bolo dá errado. Então, na legislação, para fazer uma lei, é a mesma situação, tem que seguir o passo a passo. E aqui, como que tramita uma legislação municipal? Então, o prefeito tem uma ideia, cria o projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem que vir aqui para a casa, para o Poder Legislativo, e ser apresentado até 24 horas antes da sessão. Como a sessão aqui é na segunda-feira, às 18h15, agora está sendo o projeto tem que ser apresentado até sexta-feira, às 5 horas da tarde, certo? Pode ser que isso vá mudar, porque agora está sendo implementado um sistema, que vai ser tudo online, o sistema da Câmara, então pode ser que esses prazos mudem. Mas hoje é assim. Então, o prefeito apresenta o projeto aqui, esse projeto é protocolizado na casa. E aí, o que eu falei? Tem que dar publicidade. Quando que se dá publicidade? Segunda-feira. Então, se entrar um projeto aqui na sexta-feira, na segunda de manhã, ainda não vai ser dado publicidade. Ele vai ser dado publicidade desse projeto na segunda de tarde, quando for lido aqui na sessão. Depois de ser lido aqui na sessão, o projeto é remetido, é passado para o assessor jurídico para fazer um parecer jurídico sobre a técnica e a matéria do projeto. Então, o que o assessor jurídico faz? Analisa a questão da escrita do projeto, a questão da constitucionalidade, a questão da ilegalidade, analisa a estrutura, vê eventualmente se já não existe uma lei que fala sobre isso, ou se existe, será que não pode ser incorporado naquela outra legislação, e faz toda a análise jurídica e emite um parecer jurídico.
ele pode ser favorável ou contrário, ou com sugestões. Depois desse parecer jurídico, os vereadores se reúnem aqui nas quintas-feiras agora, se reúnem para falar sobre o projeto. Então, são as comissões. Nós temos a comissão de redação, então todos os projetos, com exceção da prestação de contas do prefeito, todos os projetos, eles devem passar pela comissão de redação, para analisar se está de acordo. Se tiver alguma questão que mexa no orçamento ou que gere custo, ele vai passar pela comissão de orçamento. Ou seja, os vereadores nas comissões são 3 vereadores. Eles na comissão eles têm que votar. E se eles... Obrigado. Esses vereadores nas comissões, eles analisam e votam o projeto. Eles são 3. Número ímpar para ser possibilitado a questão de não dar empate. Eles votam e, se aprovado em todas as comissões, ele vai para o plenário, certo? Nessa comissão, o vereador pode pedir vista, analisar o projeto com mais calma, fazer emenda, o que quer, sugerir alguma questão no projeto. E eventualmente, se o vereador ele pode votar contrário ali, mas votar no plenário favorável. Então, as comissões se reúnem, votaram o projeto. Depois disso, vai para o plenário, na segunda-feira, ou quando a presidente coloca em pauta, para a votação, certo? E aí os vereadores votam o projeto. E aí tem 3 tipos de votação, já para terminar. Então, no caso das votações, tem a votação de maioria simples, ou seja, apresentou um projeto de lei ordinária, ele vai ser resolução, ele vai ser maioria simples. O que é maioria simples? Os vereadores que estão presentes, a maioria, número maior, venceu, certo? Aí temos a maioria absoluta, que é o primeiro número inteiro, né? Aqui nós temos a composição de 9 vereadores, então metade daria 4,5, então o primeiro número inteiro é 5. Então, a maioria absoluta aqui hoje é 5, são 5 vereadores. Para votar a lei complementar, por exemplo, são 5 vereadores. E nós temos a maioria qualificada, que seriam 2/3 dos vereadores, ou seja, no nosso caso aqui, são 6 vereadores. Então, para votar uma alteração na lei orgânica, então exige 6 vereadores. Aprovou os projetos, é feita a publicação dessa ata e remete-se para o prefeito, manda para o prefeito lá. Aí o prefeito ele pode sancionar ou vetar. Tem 15 dias para fazer isso, certo? Sanciona, o que é sancionar? Assina o projeto, concorda e dá publicidade. Veta, ele diz que não concorda e devolve para cá. Né? Devolvendo para cá tem nova votação. Então, assim, é bem rápido, até um pouco maçante o assunto, né? É um pouquinho chato, na verdade, né? Porque é muito técnico, né? Então, se a gente for expor muitas coisas do nosso regimento interno, é bem interessante, só que é um pouquinho cansativo, mas vocês, como vereadores mirins, e quem está aqui da escola, tem oportunidade já de ter o primeiro contato de como funciona, que às vezes podem ser questionados, mas por que não acontece isso, por que não acontece aquilo? Eventualmente, de uma tramitação de projeto, vocês já sabem, que às vezes demora, às vezes a pessoa que apresentou não deveria ter apresentado. Então, existe esse contato que vocês estão tendo de uma forma bem precoce para ajudar, né? E todas as vezes que vocês pensam em melhorar o bairro, a escola de vocês, a cidade, que tenham uma ideia justa e que façam bem para a sociedade, apresentem. E não precisa estar sentado aqui como vereador mirim, como vereador, para a gente ter uma sociedade melhor. Nós podemos fazer a nossa parte, né? Não furar fila, pegar o troco certo. Esses pequenos detalhezinhos vão transformando a nossa sociedade ao nosso redor. É uma sementinha? Mas é uma sementinha que, se produzida por 5, 10, 15 pessoas, ela vai mudando a nossa convivência. E não é só legislar, é viver a legislação. E principalmente os nossos costumes, as nossas tradições, né? É como construir uma casa, é de tijolo em tijolo.
Se cada um colocar o seu tijolinho, um dia após outro, vai ter uma casa no final. Agora, se não fizer isso, nós não temos. Então, vamos colocar o nosso tijolinho na nossa casa e vamos construir a nossa sociedade, ao nosso redor, um pouquinho melhor. Quem sabe no futuro vocês estejam aqui, como líderes, assinando projetos, sendo vereadores, deputados, enfim. Mas a história começa hoje, né? Assim como, eventualmente, lá em 1990, eu não me via falando aqui, né? Jamais imaginei isso, mas hoje estou aqui, né? Não mudei nada, espero seguir a mesma pessoa de sempre, né? Aluno da professora Jane, e tenho a grata honra de dizer que eu acho que o melhor reconhecimento de uma pessoa é ser chamada de professor ou professora. Porque nós não somos ninguém sem os professores e não somos ninguém sem as professoras. Eu acho que não existe honraria maior que receber um título de professor ou professora. Até hoje, eu chamo meus professores de professores, independentemente do título que eles tenham. Por exemplo, vou dar o Dr. Pedro, né? O nosso promotor. Ele foi meu professor. Lógico, formalmente, numa audiência a gente chama de doutor, né? Excelência. Mas no dia a dia é professor. E eu acho que é mais forte e mais educado chamar ele de professor, porque eu entendo que ele me ensinou muitas coisas. Então, vamos fazer um mundo melhor na nossa volta, né? Peço desculpa por ter me alongado, mas precisando da assessoria da casa, podem contar comigo. Estou aqui à disposição de vocês. No que eu puder ajudar, fiquem à vontade de me pedir, tá bom? Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Antônio Eloy Coasque Passarelli pelas palavras proferidas. Agora passamos ao momento da palavra livre dos vereadores mirins inscritos para a oratória. Solicito ao vereador mirim Eduardo Prust fazer uso da palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, aos nossos vereadores aqui presentes, aos vereadores mirins, aos alunos, aos professores e diretores. Bom, eu gostaria de agradecer o prefeito e os vereadores, e nós também, vereadores mirins, pelo ótimo mandato que está sendo feito nesse ano de 2025 e que vai ser feito até o final do mandato, né? Hoje eu posso dizer com muito orgulho que nós estamos no novo Itaiopolis, né? Porque você vê as coisas acontecendo, você vê as ruas sendo feitas, você vê as patrolas, você vê o asfalto. Então, assim, eu posso dizer com muito orgulho que só nesse primeiro meio ano de mandato já fizemos mais coisa do que no mandato anterior inteiro. É uma evolução muito grande, todos os vereadores, o prefeito, a vice, todos que trabalham no município estão fazendo um trabalho incrível, trabalho muito bom. Então, eu deixo aqui, realmente, meu muito obrigado pelo que está sendo feito. Realmente, hoje, como vereador mirim, eu posso ver mais de perto, mas eu acho que vocês, cidadãos, também conseguem ver que está mudando, que está melhorando. Itaiopolis está num nível agora que só está subindo, subindo, subindo e subindo. Bom, também dia 9 de junho, nós vamos ter um evento lá no Paraguaçu, né, na Casa Polaski. Nós também já tivemos um evento da Câmara Mirim, dia 29 de abril, aqui mesmo. Foi um evento super legal, eu aprendi muitas coisas, a Escola do Lesc veio aqui, palestrou. Foi um dia que realmente muito bom, adorei e aprendi muitas coisas. Espero que agora, dia 9, também seja tão bom assim. E bom, realmente, meu muito obrigado, vereadores, prefeito, vice-prefeito, ao doutor que falou aqui. Então,
tudo por Itaiópolis, né? Muito obrigado. Concedo nesse momento a palavra à vereadora Mirim Maria Manoeli. Então, gostaria de cumprimentar a todos, vereadores, colegas vereadores mirins, a presidente da sessão de hoje. Então, gostaria de começar falando sobre a minha primeira indicação dessa sessão, é que no Abelhinha, anteriormente tinha uma placa sinalizando que tem uma vaga reservada apenas a ônibus escolar. Só que com o tempo, eu não sei o que aconteceu, a placa não está mais lá e agora tem um tumulto muito grande. Então, os pais das crianças, os responsáveis, eles vão nos lugares, não deixam o ônibus estacionar, não tem como eles sair sem pegar as crianças. Então, eles vão, eles param, gera um trânsito numa cidade pequena e acaba atrasando tudo. Então, esses dias atrás, veio o motorista do meu ônibus, ele me relatou isso, que várias vezes acaba acontecendo isso. Então, o que eu peço é a volta da placa para a vaga do ônibus. Agora, eu gostaria de aprofundar o que o vereador Eduardo falou. Então, no dia 9, a gente teve o evento. Como a gente começou falando sobre o papel do vereador. Então, a gente teve um contato com uma vereadora de Lages, se eu não me engano. Então, ela vive na prática o que ela ensinou pra gente. Ela palestrou muito bem. A gente teve a oficina, a gente não teve uma oficina, a gente falou sobre o principal problema da nossa cidade. Então, ali a gente já entrou no que a gente faz aqui, que é perceber os problemas da nossa cidade e tentar melhorar, ajudar. Então, a gente começou falando especificamente sobre isso. Depois, a gente foi para uma parte sobre a Constituição Federal e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é aqui, é a Casa Legislativa, é os vereadores, é nós trabalhando na construção do município melhor. Então, falando sobre a Constituição, a gente aprendeu como ser um bom vereador, falando, estando dentro da lei, falando aqui com dignidade para ter um retorno bom, um retorno positivo e saber também falar o que a gente precisa. Então, o que o município precisa é o que todos nós precisamos. É o que nós queremos. E depois, a gente teve uma pausa, almoçamos, voltamos e daí mais uma palestra, que era uma oficina sobre argumentação e oratória, que é o que eu estou fazendo aqui. É como a gente falava, como a gente se impor para ter um reconhecimento, como falar, como nos tornarmos pessoas eloquentes, como a gente ser uma pessoa melhor. Aí no final, a gente teve a literal oficina de como a gente ter um treinamento, mais ou menos, sobre falar aqui. Então, a gente falou, a gente expressou o que a gente ia precisar. Então, quando a gente falou isso, nós, no meu grupo que eu estava, principalmente, falamos sobre trânsito. E olha o que está acontecendo hoje na nossa cidade. Tudo está melhorando. Então, o trânsito está ficando melhor por causa do asfaltamento novo. Então, é uma coisa que a gente vê que gera um reconhecimento muito grande. Então, eu gostaria de agradecer à Escola da LESC e nós que sediamos desta vez o evento. Então, muito obrigada. E eu queria agradecer por todos os ensinamentos adquiridos no dia. É isso, muito obrigada. Destino a palavra à vereadora Mirim Emily Vitória, a fim de utilizar-se da tribuna. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar a nossa presidente Juliana, todos os colegas vereadores mirim e o público em geral. Bom, quero pedir desculpas, pois eu estou num
numa adaptação de conseguir ainda pronunciar as palavras com o aparelho. Bom, a minha primeira indicação é pintar o nome da escola, pois a nossa escola é uma das escolas que não tem o seu próprio nome pintado nela. Ou seja, dificulta a localização de pessoas querendo localizar a nossa escola, dificulta até mesmo pessoas que moram longe daqui querem vir para cá. Vamos por um exemplo. Eu quero pôr minha filha estudar lá, mas eu não sei onde é, pois dificulta as pessoas não saberem aonde está o nome, cadê, qual lugar. Então, seria uma das melhores coisas para ter. E a segunda indicação é pôr os armários nas escolas. Tem os armários, mas com certeza, se pôr um armário lá apenas para pôr os livros, não vai mudar em nada de carregar peso ainda na nossa escola. Ou seja, vai dificultar a saúde dos alunos, a postura dos alunos, querendo ou não, carregando muito peso, muito material. Tem dias que a gente tem que levar 4 a 5 livros para a escola, fora penal, caderno, entre outros. Então, seria em torno de 200 armários e 200 chaves, do 6º ano ao 9º. E cada um teria a sua responsabilidade de ter as suas próprias chaves com cada um, né? Aí, se perdesse, teria mais uma cópia na diretoria ou na Adriana, né? Para muitos que conhecem aqui, para não correr o risco de deixá-la dentro, mas se perdesse a chave, teria que ir atrás de outra. Então, seriam essas minhas indicações e obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Concedo nesse momento a palavra ao vereador mirim David Chaves Kilcheski. Boa tarde a todos. Hoje quero lembrar que o mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, um movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, em especial, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa data, nós convida a falar sobre um assunto sério, que muitas vezes é silenciado, mas que precisa ser enfrentado com coragem e responsabilidade. É dever de todos, da escola, da família, da sociedade e do poder público, proteger nossas crianças e adolescentes. E nós, como vereadores mirins, também temos um papel, ajudar a conscientizar, orientar e informar. Se você souber ou desconfiar de alguma situação de abuso, denuncie o Disque 100 é um canal seguro e sigiloso para ajudar quem precisa. Proteger a infância é garantir um futuro melhor. Vamos junto nessa causa. Muito obrigado a todos. Passo os trabalhos à vice-presidente Maria Manoele a fim de utilizar-me da palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra à vereadora Juliana Mickley. Bom dia a todos. A entrada da escola apresenta diversos buracos, causados principalmente pela ausência de bueiros para escoamento da água da chuva. Essa situação tem causado transtornos à comunidade escolar, dificultando o acesso seguro dos alunos, professores e demais servidores. Além disso, o acúmulo de água favorece a proliferação do mosquito da dengue, representando risco à saúde pública. A melhoria da drenagem e
revitalização da entrada e estacionamento da escola são essenciais para garantir segurança, acessibilidade e bem-estar nos frequentadores da unidade escolar. Solicita-se, portanto, a análise e atendimento desta indicação com a maior brevidade possível. A presente solicitação tem como objetivo atender a uma importante demanda da comunidade local, que atualmente não conta com esses serviços especializados através do Sistema Único de Saúde, o SUS. A ausência de atendimento odontológico, fonoaudiólogo e fisioterapêutico compromete significativamente a atenção básica à saúde do distrito, forçando os moradores a se deslocarem para outras localidades em busca de atendimento. Diante da relevância social e da urgência do tema, solicita-se atenção prioritária da parte do Executivo Municipal. Atenciosamente, vereadora Mirim Juliana Migre. Passo à presidência titular do cargo para dar sequência aos trabalhos. Esgotados os assuntos que nortearam a realização da presente sessão ordinária, encerro-a e agradeço aos que auxiliaram nos trabalhos para que essa reunião fosse realizada. Agradeço a oportunidade de presidir esta sessão ordinária da 6ª Legislatura dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal, considerada de suma importância para os jovens de nossa cidade. Ficam convocados os vereadores e vereadoras mirins para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 25 de junho, às 9h30. Boa tarde a todos.